Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: discriminação racial. Vou falar para vocês sobre a principal convenção internacional que cuida do tema e os seus reflexos no cenário jurídico brasileiro. No segundo bloco, meus amigos, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, abordando aspectos que não foram cuidados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro e último bloco o X da questão. Perguntas extraídas do exame de ordem e de concurso público serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O programa de hoje está imperdível, meus amigos. Vamos agora para o estupendo tema do dia. No nosso programa de hoje, meus amigos, vou falar para vocês sobre a discriminação racial. Há uma importante convenção internacional que cuida do tema, então é relevante que a conheçamos, bem como seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, inicialmente, torna-se fundamental que eu apresente para vocês que a discriminação racial não é recente na nossa história. É proveniente da antiguidade. Afirmo isso para vocês, pois nos períodos conexos às conquistas, aqueles territórios que foram angariados pelos conquistadores detinham em sua população escravos. E esses escravos eram discriminados em relação aos demais. Exemplificadamente, posso falar para vocês sobre o Código de Hammurabi. Ele foi criado no século XVIII a.C. para regular a vida do povo assírio-babilônico. Foi o próprio rei Hammurabi que criou esse código, com o intuito de regular a vida de todos naquela sociedade. E o Código de Hammurabi, além de ter penas cruéis, infamantes, a pena capital de morte era largamente empregada, ainda havia aplicação de regras de maneira diversa aos integrantes daquela sociedade, de acordo com a classe que ocupavam. E eram 3 classes, meus amigos: Avelum, Mushkenum e Vardum. A primeira classe, Avelum, era considerada a mais importante da sociedade assírio-babilônica. E, geralmente, os integrantes dessa classe, que desrespeitavam o Código de Hammurabi, compensavam a transgressão com o seu patrimônio. Já a segunda classe, intermediária, Mushkenum, muitas vezes tinha integrantes que violavam as normas do Código de Hammurabi. Algumas vezes compensavam a transgressão com o patrimônio, mas em outras havia aplicação das penas cruéis e infamantes, sendo a pena de morte pouco aplicada. A última classe, Vardum, era aquela do escravo marcado, que em razão de suas características, tinha a possibilidade de possuir patrimônio. Em virtude disso,
por ser a classe mais baixa, as transgressões ao Código de Hammurabi traziam como consequência a aplicação de penas cruéis e infamantes e de morte. Mais recentemente, no século XX, é importante mencionar a existência da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas é na sua gênese, no seu surgimento, é que verificamos o início de diversas formas de discriminação. Como todos nós sabemos, meus amigos, a Segunda Grande Guerra Mundial teve seu início quando do final da Primeira, no período em que a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, em 1919. Isso porque a Alemanha foi obrigada a ressarcir todos os estados vencedores da Primeira Grande Guerra Mundial. E isso fez surgir, no seu cenário jurídico, o ultranacionalismo, que trouxe como consequência a liderança de Adolf Hitler. Em 1923, esse então líder elaborou um golpe de Estado contra a Alemanha, mas não logrou êxito, sendo preso, julgado e condenado a uma pena de 5 anos. No entanto, ele apenas cumpriu 8 meses, período em que elaborou a obra que catapultou a sua popularidade, chamada Mein Kampf, Minha Luta. Para que vocês tenham uma ideia da popularidade de Adolf Hitler, meus amigos, ele de forma categórica alcançou no início da década de 30 a posição de chanceler, apenas abaixo do presidente alemão Paul von Hindenburg, que poucos anos depois faleceu. Em 1934, Hitler alcançou o posto máximo de poder da Alemanha. Em 1935, reestruturou seus exércitos, reequipou-os, e daí, para a invasão da Alemanha, em 1º de setembro de 1939, concedendo início à Segunda Grande Guerra Mundial, foi apenas um pequeno passo. Na Segunda Grande Guerra Mundial, verificamos claramente diversas condutas discriminatórias que trouxeram como consequência a existência de mais de 60 milhões de mortos. Muitos deles não faleceram em combate, mas exterminados, em face de práticas discriminatórias. É claro que com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, em 2 de setembro de 1945, com a capitulação do Japão a bordo do encouraçado Missouri, na Baía de Tóquio, houve, como consequência, um severo desenvolvimento dos direitos humanos. Inúmeros diplomas surgiram para a tutela de interesses fundamentais, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. Mas antes disso, antes do surgimento desses 2 diplomas retromencionados, mas depois do aparecimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, surgiu a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 1965. Ora, meus amigos, não foi apenas a existência da Segunda Grande Guerra que motivou a criação desse diploma, mas houve 3 grandes acontecimentos mundiais que influenciaram a criação dessa convenção internacional. O primeiro acontecimento, já mencionado, foi o repúdio às práticas nazistas ocorridas na Segunda Grande Guerra Mundial. O segundo fato jurídico diz respeito à aprovação pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
da Declaração sobre a outorga de independência aos países e povos coloniais, em 1960, que trouxe 17 novos estados à ONU. Por fim, meus amigos, o terceiro e último fato jurídico que trouxe a origem da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial foi a reunião de 25 estados não alinhados à corrida armamentista entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa convenção internacional é extremamente importante porque apresentou, pela primeira vez na história, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, o conceito de discriminação racial. Para que vocês tenham uma ideia, meus amigos, esse conceito trouxe importantes reflexos no cenário jurídico brasileiro. E se isso não fosse suficiente, também apresentou, no artigo 1º, no seu parágrafo 4º, o conceito de ações afirmativas, que são fundamentais para que haja a promoção da tutela de interesses fundamentais. Observem, meus amigos, que esses conceitos produzem reflexos não apenas no cenário das relações exteriores, mas também no cenário jurídico brasileiro. E o que são ações afirmativas, meus amigos? São medidas especiais de caráter temporário que estabelecem uma diferença jurídica entre determinados grupos sociais, com a finalidade de que se alcance uma igualdade de fato entre eles. Muito se discute acerca da aplicação das ações afirmativas no território brasileiro. Muito também se diz acerca das cotas raciais nas universidades públicas. Existem pessoas que defendem que a hipótese em apreço se mostra como a aplicação de uma ação afirmativa. Mas também, de outro lado, existem grupos contrários que estabelecem que tal medida é discriminatória. É certo que não entraremos na seara dessa discussão aqui. No entanto, destaco para vocês que os dois grupos detêm como base o consignado no artigo 1º, parágrafo 4º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Esse diploma já foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido promulgado pelo Decreto 65.810 de 1969. O tratado, observem, é de 1965, mas a sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro se deu em 1969. Tal incorporação teve como consequência a recepção pela atual Constituição Federal na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna. Ou seja, meus amigos, estamos diante de norma supralegal. Apenas para lembrar vocês, a norma supralegal é aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, porém, logo abaixo da Constituição Federal. Esse posicionamento foi proveniente de uma posição do Supremo Tribunal Federal em 2008, no julgamento do recurso extraordinário 466343 de São Paulo. Desse modo, todos os tratados internacionais que cuidarem de direitos humanos e que tiverem como base o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, serão equivalentes à norma supralegal. Aqueles aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, na forma da própria Constituição, terão equivalência de emenda constitucional. Esse diploma se mostra muito importante no Brasil por uma razão muito simples. Ele trouxe como consequência
o surgimento de dispositivos na Constituição Federal para a tutela de interesses fundamentais, combatendo a discriminação racial. Inicialmente, meus amigos, podemos verificar o disposto no artigo 4º, inciso 8. O artigo 4º da Constituição Federal cuida dos princípios de regimento das relações exteriores brasileiras. E o inciso 8, especificamente, aduz acerca do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Rapidamente, cabe mencionar aqui, nesse instante, que o repúdio ao terrorismo se mostra bastante deficiente no ordenamento jurídico brasileiro. Isso por uma razão muito simples. Não há norma penal que defina quais condutas perfazem o terrorismo. O que existe, meus amigos, é apenas uma menção da palavra terrorismo na Lei de Segurança Nacional. No entanto, sabemos que o direito penal se orienta pela estrita legalidade. Afinal, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Como não há uma norma que defina quais condutas perfazem o terrorismo, o seu combate se mostra severamente prejudicado. No entanto, não é isso que acontece com o racismo. Isso porque a própria Carta Magna, no artigo 5º, inciso 42, estabelece que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A questão é que em 1988 não tínhamos uma norma jurídica de caráter interno cuidando do tema. Como principal regra, tínhamos no nosso ordenamento a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que, como lhes disse, foi incorporado pelo Decreto 65.810 de 1969. Mas, em 1989, foi elaborada a norma que criminaliza o racismo, a Lei 7716 daquele ano. Já de plano, alguns doutrinadores começaram a apontar severas críticas à Lei 7716 de 1989. Aduziram inicialmente que o seu texto mencionava a discriminação racial, mas em nenhum ponto dele determinava o significado de discriminação. Alguns desses autores compararam a questão com o terrorismo, mas aqui, meus amigos, não tem a menor razão de ser. Isso por um motivo simples que deve ser considerado. É verdade que a Lei 7716 de 1989 não aponta o que é discriminação racial. No entanto, nem precisa fazê-lo, não é verdade? Afinal, busca esse conceito na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que já foi devidamente incorporada no cenário jurídico brasileiro. Mas as críticas não pararam por aí. Foi também afirmado pela doutrina que a norma jurídica, Lei 7716 de 1989, em nenhum momento estabeleceu o conceito de racismo. No entanto, aqui também isso não se faz necessário, porque cada um dos seus artigos se utiliza da casuística, apresenta casos específicos em que o racismo se configura. E a partir da casuística, meus amigos, é possível extrair um conceito de racismo. Assim, chegamos à seguinte conclusão à pergunta: o que é racismo? O racismo, meus amigos, se configura pelo impedimento no exercício de direitos inerentes a uma pessoa,
em razão de suas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Assim, sempre que existir um impedimento no exercício de direitos inerentes a uma pessoa, em virtude das características aqui assinaladas, certamente teremos o crime de racismo. O Código Penal também aponta uma norma que é maculada pela discriminação racial. Cuida-se da injúria por preconceito, que está presente no artigo 140, parágrafo 3º. A injúria por preconceito se caracteriza pela imputação de uma qualidade negativa a uma pessoa, em razão de suas características de raça, cor, etnia, religião e outras do mesmo gênero. Observem, meus amigos, atentamente, que no crime de injúria por preconceito, temos sim discriminação racial, mas ali não existe o racismo, pois não há um impedimento do exercício de qualquer direito. Mas, insisto, o que há é a imputação de uma qualidade negativa em razão das características retromencionadas. Espero, meus amigos, que as minhas explicações aqui tenham sido muito úteis para a sua cognição acerca desse importante tema da discriminação racial. Agora, vamos caminhar juntos para o segundo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É um bloco imperdível, meus amigos. Conto com vocês no Pergunte ao Professor. Chegamos agora, meus amigos, ao segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Vocês verão alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. O que é discriminação racial? Natan, muito obrigado pela sua pergunta. Envio a você um grande abraço e a todos de boa esperança. A questão é bastante interessante porque a aula versa justamente acerca da discriminação racial. Devemos considerar como tal toda distinção, exclusão, restrição ou ainda preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural ou mesmo em qualquer outro campo da vida pública. Observem, meus amigos, que essa consideração envolvendo a discriminação racial é muito importante, porque serve de subsídio para dispositivos da própria Constituição Federal e também de outros diplomas no direito interno. Na nossa aula, eu mencionei para vocês a Lei 7716 de 1989, que criminaliza o racismo, e também o Código Penal, no seu artigo 140, parágrafo 3º, que cuida especificamente da injúria por preconceito. A discriminação racial deve efetivamente ser banida em uma sociedade. Afinal, atinge frontalmente interesses fundamentais. Hoje, cabe a cada ser humano tutelar tais interesses, para que exista uma diminuição nas desigualdades sociais.
Uma sociedade em que a discriminação realmente opera traz severos prejuízos a todos os seus integrantes. Tais prejuízos, de fato, acabam por onerar a sociedade em outros aspectos da vida pública. E também, meus amigos, não raro no campo econômico. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Por que o crime de racismo é imprescritível? Jéssica, muito obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço a você e a todos de Assis. Preciso destacar que o crime de racismo é imprescritível porque não pode ser atingido pelo lapso temporal. Essa consideração nos parece bastante óbvia, não é verdade, meus amigos? Mas devemos nos lembrar que o crime de racismo tutela interesses fundamentais, ou seja, direitos humanos que foram devidamente incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. E sob esse aspecto, uma das características dos direitos humanos é a imprescritibilidade. Eles jamais poderão ser atingidos pelo lapso temporal. Também mencionamos que a Constituição Federal apresenta um rol de imprescritibilidades. E dentro dele está o crime de racismo. Lá no artigo 5º, inciso 42 da Carta Magna Brasileira. Como já sabemos, esse rol não é taxativo, mas sim exemplificativo, já que outros delitos podem ser inseridos se o objetivo for a proteção dos direitos humanos. Além do racismo, meus amigos, podemos encontrar fora da Constituição Federal os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, o genocídio e a agressão internacional. É certo que o racismo tem atingida a conduta do agente em uma discriminação racial. E é por isso mesmo que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial aponta conceitos e também soluções para minorar os efeitos drásticos da discriminação racial em uma sociedade. É necessário destacar claramente, meus amigos, que as medidas a serem empregadas possuem sim caráter temporário, mas isso não impede que sejam aplicadas no cenário jurídico de um Estado. Vamos agora, meus amigos, para a nossa terceira questão. Qual a inspiração das ações afirmativas no Brasil? Renato, essa pergunta é bastante importante. Envio um grande abraço a você e a todos de São Paulo. Preciso mencionar que a inspiração para as ações afirmativas é proveniente dos Estados Unidos da América. Lá, a discriminação dos negros foi amenizada pela integração forçada nas escolas e também nos locais de trabalho. Para que vocês tenham uma ideia, havia estados em que o casamento interracial era proibido, vedado. As ações afirmativas foram instituídas na década de 1960 pelo então presidente John Fitzgerald Kennedy, com uma finalidade bastante importante. Devemos considerar que havia um momento em que o país vivenciava o auge de seus conflitos raciais. Determinou-se, na ocasião, que firmas e universidades deveriam reservar cotas, ou então abrir vagas de forma proporcional ao peso dos negros no total da população americana, que naquele momento detinha a fatia de 12%. É importante destacar que aqueles que desrespeitassem essa regra teriam dificuldade de realizar
quaisquer negócios com o governo. Outra inspiração, meus amigos, é proveniente da África do Sul. Após inúmeras décadas de turbulência e esfacelamento da sociedade devido ao regime de segregação do apartheid. Tal regime foi instituído em 1948 e o governo tentou incluir os negros na sociedade branca com um conjunto de ações afirmativas. Dentre elas, estava a reserva de cotas para negros em cargos do funcionalismo público e também nas universidades do país. Não é possível esquecer, meus amigos, que ainda existe o caso da Índia, onde as cotas foram implementadas há mais de 50 anos para beneficiar os Dalits, também conhecidos como intocáveis. Observem, meus amigos, que essas ações afirmativas detêm reflexos enormes em toda a sociedade dos estados em que foi implementada. É certo que muito se discute acerca da eficácia de tais ações afirmativas, mas a inspiração brasileira foi proveniente, além da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, da aplicação em tais estados. Observem, meus amigos, que, como lhes falei anteriormente, as ações afirmativas promovem uma diferença jurídica entre determinados grupos sociais, com a finalidade de que se alcance uma igualdade de fato entre eles. As medidas são de caráter temporário justamente em face da possibilidade de alcance de uma igualdade real entre os diferentes grupos sociais. Quando essa igualdade é efetivamente alcançada, a ação afirmativa deverá ser eliminada, deverá desaparecer, deverá ser colocada de lado. Isso porque, se permanecesse no cenário jurídico de um Estado, traria como consequência a discriminação. Quando há uma desigualdade entre diferentes grupos sociais, ela se faz necessária. Porém, quando a igualdade é alcançada, ela deve ser retirada, sob pena de atingir negativamente toda uma sociedade. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quarta questão. A discriminação racial possui fundamento social? Matheus Lima, um grande abraço a você e a todos de Nova Iguaçu. Preciso dizer para você e para todos os nossos alunos e espectadores do programa Prova Final que, sim, a discriminação racial, infelizmente, possui um fundamento social. É importante destacar nessa resposta que a discriminação racial não possui nenhum fundamento científico. Muito pelo contrário. Em face dos estudos inerentes ao genoma humano, sabemos que é muito mais fácil encontrarmos desigualdades entre duas pessoas que se encontram em uma mesma sala do que entre duas pessoas que se encontram em estados completamente diferentes. Em outras palavras, é possível que existam mais igualdades entre duas pessoas que se encontram em estados diferentes do que aqueles que se encontram em uma mesma sala. Desse modo, verificamos que só existe uma raça, a raça humana. No entanto, socialmente delimitam-se desigualdades. Algumas delas não são sequer verificadas entre pessoas que não compõem determinada sociedade. Um ótimo exemplo para que vocês possam entender, meus amigos. Vejam o caso envolvendo o estado de Ruanda. Lá houve um severo genocídio
envolvendo duas etnias diferentes, os Tutsis e os Hutus. Se nós, brasileiros, analisarmos os integrantes de cada uma das etnias, jamais poderemos ser capazes de tecer diferenças entre eles. No entanto, para aquela sociedade, eles atribuem dicotomias entre integrantes dessas diferentes etnias. Assim, eu insisto, não existe nenhum fundamento científico na discriminação racial, mas o fundamento possui caráter social. Entendam, meus amigos, são os integrantes de determinada sociedade que estabelecem diferenças entre as pessoas, que na verdade não existem. Vamos agora para a nossa quinta e última pergunta. As características dos direitos humanos devem ser consideradas na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial? Beatriz, muito obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço a você e a todos de Belo Horizonte. Informo a todos vocês que as características dos direitos humanos devem ser consideradas na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Uma das características já foi devidamente mencionada hoje. Cuida-se da imprescritibilidade. Afinal, nós sabemos que tais direitos humanos não podem ser atingidos pelo lapso temporal. Mas a Convenção Internacional em Apreço também apresenta efetividade. O que isso significa? Que não basta o singelo reconhecimento pelo Estado dos direitos humanos. É essencial que ele empregue medidas efetivas para a sua aplicação. No entanto, meus amigos, todos sabemos que o direito é uma ciência do dever ser. Nem sempre é. Existem hipóteses em que o Estado não proporciona circunstâncias materiais mínimas para a plena fruição dos direitos humanos. Diante dessa hipótese, temos à nossa disposição os remédios constitucionais, já que verificamos categoricamente um regime ordinário de direitos fundamentais no Brasil. Mas além da imprescritibilidade e da efetividade, também encontramos a inviolabilidade como importante característica intrínseca da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Isso significa dizer que o legislador, legitimamente, não poderá empreender a criação de qualquer norma que tenha como objeto a participação efetiva da sociedade estimulando a discriminação racial. Muito pelo contrário, será dever sim do legislador elaborar normas que combatam a discriminação racial. Se isso não fosse suficiente, meus amigos, também verificamos outras características inerentes aos direitos humanos que vão atingir categoricamente ou participar do conteúdo da Convenção Internacional que estamos estudando. Podemos verificar claramente a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Uma vez concedida uma medida para a proteção das pessoas contra a discriminação racial, ela não poderá ser retirada, não poderá ser banida do ordenamento jurídico brasileiro. Muito pelo contrário, poderá sim ser criada outra norma mais benéfica. Desse modo, ela prevalecerá sobre a proteção anterior. Mas o Estado jamais poderá retroceder, diminuir a sua proteção ao interesse fundamental
na forma já consignada. Na mesma toada, meus amigos, verificamos que os direitos humanos são intransferíveis. Jamais poderão ser os direitos humanos transferidos a outra pessoa, ainda que com a anuência de seu titular. Desse modo, além de não poder existir a transferência de um interesse fundamental, também é necessário dizer que a proteção aos direitos humanos não merece abdicação. Em outras palavras, a tutela aos interesses fundamentais envolvendo a discriminação racial não pode ser abdicada, não pode ser colocada de lado pelo seu titular. Espero, meus amigos, que as minhas respostas às perguntas aqui formuladas tenham sido muito úteis, com um aprofundamento do tema e melhor entendimento para cada um de vocês sobre o assunto. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, em que vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas do exame de ordem e de concurso público serão examinadas, com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Nesse instante do programa, vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O terceiro bloco está estupendo e é fantástico, meus amigos. Vamos agora para ele. Agora, meus amigos, vamos para o terceiro e último bloco, com o X da questão, verificando como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Vamos para a nossa primeira questão. OAB, FGV, quarto exame de ordem unificado, 2011. Determinado congressista é flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que, no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Ciente desses atos, a organização não governamental Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais, com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que, alternativa A, o crime de racismo é afiançável, sendo o valor fixado por decisão judicial. Alternativa B, o prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de 20 anos. Alternativa C, nos casos de crime de racismo, a pena cominada é de detenção. Alternativa D, o crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. Agora, meus amigos, faz-se necessário analisarmos alternativa por alternativa. E comecemos pela alternativa A. O crime de racismo é afiançável, sendo o valor fixado por decisão judicial. Meus amigos, a alternativa A de Aninha está errada. Afinal, o crime de racismo é inafiançável. Vamos verificar a alternativa B? O prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de 20 anos. A alternativa B de Betina está errada, já que o crime de racismo é imprescritível. Vamos verificar na sequência a alternativa C. Nos casos de crime de racismo, a pena cominada é de detenção. A alternativa C, de Cíntia, igualmente está errada, meus amigos.
Afinal, a pena combinada não é de detenção. Vamos nos lembrar que o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, aduz que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E como já sabemos, a lei que estabelece a criminalização do racismo é a 7716 de 1989. Vamos verificar a alternativa D. O crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. A alternativa D, de Deolinda, se mostra como certa resposta, já que o delito de racismo, acompanhando a característica de imprescritibilidade dos direitos humanos, não pode ser atingido pelo lapso temporal. Agora, na sequência, vamos acompanhar a questão número 2. Ministério Público do Trabalho, Procurador do Trabalho, 2009. Analise as afirmações abaixo. Afirmação 1. As medidas especiais tomadas para assegurar a igualdade entre grupos raciais ou étnicos e entre homens e mulheres no Brasil têm fundamento em 2 convenções internacionais da Organização das Nações Unidas: eliminação de todas as formas de discriminação racial e eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Programa Nacional de Ações Afirmativas, no âmbito da Administração Pública Federal, que garante a realização de metas percentuais de participação de afro-brasileiros, mulheres e pessoas com deficiência no preenchimento de cargos em comissão, é um exemplo dessas medidas. Afirmativa 2. A Convenção da Organização Internacional do Trabalho, concernente à discriminação em matéria de emprego e profissão, indica a possibilidade de o Estado-membro aplicar uma política nacional que tenha, por fim, promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda a discriminação. A adoção de reserva de cargos em empresas com 100 ou mais empregados para trabalhadores com deficiência e beneficiários reabilitados é exemplo de aplicação do princípio da igualdade de oportunidades. Afirmativa 3. A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência esclarece que não constituirá discriminação a diferenciação ou preferência adotada para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Marque a alternativa correta. Alternativa A. Todos os itens são incorretos. Alternativa B. Apenas os itens 1 e 2 são corretos. Alternativa C. Todos os itens são corretos. Alternativa D. Apenas os itens 2 e 3 são corretos. Alternativa E. Não respondida. Vocês puderam verificar, meus amigos, que o objetivo do examinador aqui foi apresentar afirmativas, e delas deveremos verificar qual ou quais estão corretas. Ao final, vocês verificaram que a alternativa E delineou não respondida. Esse concurso estabelece uma perda de ponto para aquele que responde errado, mas, se eventualmente assinalar não respondida, não ganha e nem perde. Vamos verificar cada uma das afirmativas. Comecemos pela afirmativa 1. As medidas especiais
tomadas para assegurar a igualdade entre grupos raciais ou étnicos e entre homens e mulheres no Brasil, têm fundamento em duas convenções internacionais da Organização das Nações Unidas: eliminação de todas as formas de discriminação racial e eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Programa Nacional de Ações Afirmativas, no âmbito da Administração Pública Federal, que garante a realização de metas percentuais de participação de afro-brasileiros, mulheres e pessoas com deficiência no preenchimento de cargos em comissão, é um exemplo dessas medidas. A afirmativa 1 está correta, meus amigos, e deve ser considerada na resposta final. Vamos verificar a afirmativa número 2. A Convenção da Organização Internacional do Trabalho, concernente à discriminação em matéria de emprego e profissão, indica a possibilidade de o Estado-membro aplicar uma política nacional que tenha por fim promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda a discriminação. A adoção de reserva de cargos em empresas com 100 ou mais empregados, para trabalhadores com deficiência e beneficiários reabilitados, é exemplo de aplicação do princípio da igualdade de oportunidades. Amigos, a afirmativa 2 também está correta e deve ser considerada em sua resposta final. Vamos analisar a afirmativa 3. A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência esclarece que não constituirá discriminação a diferenciação ou preferência adotada para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Igualmente, meus amigos, verificamos aqui mais uma afirmativa correta. Assim, é nosso dever analisar qual das alternativas estabelece que todas as afirmativas estão corretas. Vamos ver? Alternativa C, de Cíntia. Todos os itens estão corretos. Observem, meus amigos, que esse teste foi bastante importante, pois captou elementos essenciais à Convenção Internacional. Meus amigos, espero que a nossa aula de hoje tenha sido muito útil para o seu entendimento acerca do tema. Antes de me despedir, no entanto, eu deixo a cada um de vocês os meus contatos, porque assim, se vocês quiserem, poderão trazer críticas, sugestões e inclusive fazer perguntas sobre o conteúdo aqui ministrado. Se desejarem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou então me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Um forte abraço. Contem sempre comigo.